Boa tarde, é sempre um prazer vir ao Alentejo. Eu queria aproveitar hoje, e talvez até na sequência do debate que tivemos ontem, nos primeiros debates para as legislativas, para apresentar a razão da posição do Bloco sobre a não necessidade de comprar mais armas, nem de gastarmos mais dinheiro com armamento. E a justificação para a posição firme, corajosa, contra a barragem de desinformação e de propaganda que tem circulado e que nos diz que nós estamos na iminência de ser invadidos e que, portanto, de repente, devemos desviar orçamentos para a defesa, para a compra de armamento, com a Comissão Europeia a dedicar à compra de armamento 800 mil milhões de euros. É basicamente tudo o que nós precisávamos e estávamos a dedicar para nos proteger das alterações climáticas e passa esse valor. E este debate é importante porque é um debate sobre o presente, mas é também um debate sobre o futuro. É um debate sobre qual é o projeto que nós temos para o futuro de Portugal e da Europa. E quem apresenta o futuro de Portugal e da Europa como mais armas, mais armamento, mais bombas, só vê nesse futuro a guerra. Quem quer investir em mais armas só tem a oferecer nesse futuro a guerra. Nós, pelo contrário, entendemos que a Europa tem meios para se defender, tem armas suficientes, a Europa não só é uma potência da indústria do armamento, como exporta armas neste momento. E, portanto, não precisa de triplicar o seu orçamento em armas. As armas que a Europa tem não só servem para a sua defesa e para o apoio da Ucrânia, como também servem para o genocídio que Israel está a fazer contra o povo palestiniano. E por isso nós não precisamos produzir mais armas. A primeira questão que devemos fazer é se a Europa está de facto indefesa. Porque esta é a propaganda que todos os dias nos contam, como se a invasão estivesse à beira de acontecer, como se o Putin fosse deixar soldados invadir Portugal pelo Caixo Sodré, aqui pelo Alentejo é mais difícil, pelo Caixo Sodré ou pelo Porto de Leixões, e, portanto, a única hipótese é nós duplicarmos, triplicarmos aquilo que gastamos em armas. Quando nós olhamos, eu não sei se aí atrás se vê, mas eu vou apresentar os dados. Quando nós olhamos para a despesa militar das grandes potências, mundiais, o que nós vemos é que a Europa já é uma potência nas armas, já é uma potência militar. O orçamento que a Europa, a despesa que a Europa dedica para investimentos militares, para armas, é muito maior que a da Rússia. Muito maior. Se nós contarmos com o Reino Unido, que é a Europa da defesa, é mais de 3 vezes aquilo que a Rússia gasta. E estamos a falar de orçamentos anuais. O que quer dizer, se todos os anos a Europa gasta mais 3 vezes do que a Rússia gasta, o arsenal da Europa aumenta a um ritmo muito superior ao da Rússia. Não está muito longe do da China, está abaixo, e os Estados Unidos são, como todos sabemos, e acho que isso não está em causa, a grande potência em termos de despesa militar. Vamos ver agora o que é que querem que a Europa invista em armas e aquilo que a Europa investe em armas. Em 2014, a Europa investia 182 mil milhões de euros em armas. 182 mil milhões de euros. Em 2022, essa despesa tinha subido para 279 mil milhões. As despesas militares da União Europeia aumentaram 30% entre 2021 e 2024. A ideia de que a guerra da Ucrânia, de que a destabilização que Trump faz da NATO apanhou a União Europeia e apanhou a Europa desprevenida e sem gastos militares, porque essa é a ideia que nos contam todos os dias, é mentira. A União Europeia não tem parado de aumentar a sua despesa em armas. 30% nos últimos 3 anos, vai chegar aos 326 mil milhões de euros este ano. E a NATO, que exigia 2% do PIB,
Portanto, a União Europeia tem vindo a aumentar a sua despesa em defesa para acompanhar as exigências da NATO, agora quer muito mais do que isso, quer muito mais do que esses 2% do PIB. Esta imagem dá-nos uma ideia da aquisição, a compra de equipamento militar, diretamente a compra de equipamento militar pela Europa. E nós vemos exatamente o mesmo padrão que vemos nos investimentos militares. Reparem que entre 2005 e 2014, o dinheiro gasto em compra de equipamento militar não se alterou. Eram 28 mil milhões em 2015 e são 24 mil milhões em 2014. Portanto, a União Europeia manteve estável essa compra. Isto não quer dizer... Todos os anos vai gastando isso para renovar o seu equipamento, para comprar equipamento militar. Entre 2014 e 2024, a despesa em equipamento militar da Europa passou de 24 mil milhões para 90 mil milhões. E o grande aumento dá-se nos últimos anos. Portanto, a União Europeia, a Europa, os países da Europa, têm comprado mais e mais e mais equipamento militar. É falso e é mentira que a Europa esteja ou tenha sido apanhada desprevenida e sem ter forma de se defender. Uma outra forma de olhar para o assunto é, já vimos a compra de equipamento, já vimos as despesas em armamento, vamos ver os militares no ativo, o número de soldados no ativo, para vermos se a Europa está sob ameaça, para vermos se de facto há um problema e se de facto temos que investir tanto dinheiro em armas. A Europa tem, se nós dividirmos as grandes potências pelo número de militares no ativo, em comparação, mais militares no ativo que a China e que a Rússia. Só os Estados Unidos é que têm mais militares que o ativo que a Europa. A Europa é uma potência militar neste momento. Enquanto falamos, a Europa tem mais militares no ativo que a Rússia. Do que é que estamos a falar quando falamos de uma Europa indefesa e sem ter como se defender? E mesmo quando olhamos para a evolução da despesa, está um bocadinho baixo este gráfico, mas o que ele mostra isto é um número índice, ou seja, ele toma o 100 como a base e depois mostra a evolução em cada um dos países, desde 2014 até 2024. Esta é a evolução do investimento em defesa nos Estados Unidos da América e isto é o que aconteceu na Europa. A Europa não se está a rearmar com base nos Estados Unidos da América. A Europa está num processo de rearmamento seu. A Europa tem as armas de que precisa, tem aumentado o investimento militar, tem comprado armas, tem adquirido equipamentos. E mesmo quando olhamos para Portugal, em despesa do PIB, porque Portugal fez estas contas por causa da NATO e dos compromissos que assumiu em relação à NATO, a despesa do PIB em Portugal é maior em defesa, armamento, do que a da Itália ou da Espanha. Portugal gasta uma percentagem maior do seu PIB em defesa do que a Itália ou que a Espanha. E, portanto, vamos tirar uma conclusão factual e verdadeira. A Europa não tem falta de armas. A Europa não está indefesa. A Europa não foi apanhada desprevenida pelo rei louco que tomou conta da NATO. A Europa não precisa de investir mais em bombas, em mísseis, em aviões, em tanques. Então, porquê que, e de onde é que vem este programa que nos diz agora que nós temos que rearmar a Europa? Reparem no termo, rearmar a Europa. Como se a Europa não tivesse armas, como se a Europa não fosse uma potência, não fosse já uma potência militar e já uma potência armamentista. Nós, neste momento, em despesa, em percentagem do PIB, estamos aqui, 2024, que são todos aqueles milhões, milhares de milhões que nós vimos, que têm crescido acima dos Estados Unidos, 30% nos últimos 3 anos. O que a NATO pede é mais do que a duplicação desse investimento. E agora perguntem-se se isto é investimento em defesa ou é investimento em armas de guerra. Se isto é um investimento na defesa ou se é um investimento na guerra. Se isto é para proteger o futuro ou se é para mandar os nossos para a guerra no futuro. E digam mais uma coisa, onde é que vão parar as armas que são construídas com este dinheiro? E quem é que garante que as armas construídas por este dinheiro vão parar a mãos de Estados democráticos? E quem é que garante que os Estados democráticos hoje, amanhã vão sê-lo?
quem é que vai ser o controlador do arsenal militar francês quando Le Pen, ou se Le Pen, chegar à presidência francesa? Para quem é que nós estamos a produzir armas e para que é que elas vão servir? E essa é uma pergunta que nós temos que fazer quando decidimos investir tudo aquilo que não gastamos em saúde e em habitação para construir mais armas e queremos mais duplicar o orçamento da defesa. Aliás, este plano foi admitido por Mark Rutte, o infame responsável da NATO holandês, que veio dizer que olhamos para o que os países gastam em pensões, no sistema de segurança social e na saúde. Precisamos de uma fração desses gastos para garantir que os gastos com a defesa chegam a um nível que possamos sustentar a nossa dissuasão a longo prazo. Pronto, não temos nenhumas dúvidas sobre o que se está aqui a passar. O que se está a passar aqui é que o dinheiro que não chega para a saúde, porque não digam que nós já gastamos em saúde tudo aquilo que precisamos de gastar, o dinheiro que não chega para a habitação, o dinheiro que não é suficiente para as escolas, para os serviços públicos, para criar emprego, para fazer a transição climática, porque é isso que está a ameaçar as nossas vidas, esse dinheiro que não chega para as pensões, que estão abaixo do limiar de pobreza em Portugal, é o dinheiro que querem utilizar para reforçar, para rearmar uma União Europeia, uma Europa que já é uma potência militar, com a terceira potência militar em armas. Se nós olharmos para os 3% do PIB que a Comissão Europeia exige, isto não são sequer os 5% que a NATO exige. Olhemos para os 3% que a Comissão Europeia exige. A que é que equivalem 3%? Para nós sabermos exatamente do que é que estamos a falar quando falamos em mais despesa em guerra e em armas. 3% do PIB é 1 milhão de pensões em Portugal. 1 milhão de pensões. 3% do PIB é mais do que toda a despesa que nós temos neste momento com profissionais de saúde. E agora digam-me qual é o maior risco para Portugal. Se uma suposta invasão propagandeada ou se chegar ao hospital e não ter o atendimento que precisamos ou não ter o médico de família no SNS. 3% do PIB é mais do que gastamos em educação. 3% do PIB é comparado com infraestruturas e habitação, e se compararmos com o que gasto em habitação, vocês aí atrás nem veem. Porque é tão pouco que não se vê. O plano da União Europeia, o plano da Comissão Europeia, é um plano de 800 mil milhões para a defesa, em que 650 mil milhões vêm dos orçamentos dos Estados. E o que é que eles dizem para... E outros 150 milhões são dívida conjunta emitida pela União Europeia. Há uma ironia estranha em tudo isto, porque o que a Comissão Europeia diz é: vocês viram os vossos serviços públicos a serem destruídos, viram uma economia a ser destruída na altura da Troika, desemprego a aumentar, gente a emigrar, tem uma economia enfraquecida, mas as regras do déficit são para cumprir até o último cêntimo. Pois agora, para investir 650 mil milhões em armas, já não há regras do déficit. Foram levantadas para a construção de armamento. Na altura em que era preciso ser solidário e ajudar os países da crise financeira que sofriam com a especulação, que sofreram com a falência dos bancos gananciosos que especularam contra os países, não houve emissão de dívida pública. Agora há emissão de dívida pública para pagar mais armas numa Europa que está cheia de armas, que exporta armas para outras partes do globo. E essa é a verdade. É que as armas são um negócio. As armas são um dos maiores negócios do mundo. E são um negócio muito apetecível numa Europa que estagnou precisamente por causa das suas políticas de austeridade e precisamente porque não teve uma visão para a transição energética e precisamente porque não foi capaz de ver o futuro industrial e de ter um projeto, um plano de futuro. E como não teve, a indústria alemã estagnou, as elites europeias não sabem o que fazer e acham que o armamento é um plano económico, que é um projeto. O projeto de futuro que têm é as armas. Rearmar a Europa. Esta linha dá-nos as vendas das 100 maiores empresas de armamento. As 100 maiores empresas de armamento triplicaram em milhares de milhões de euros desde 2022 até 2023. O que isto quer dizer é que não há falta de armas no mundo. Há armas a mais.
e na Europa também. E quem está a ganhar com isto são as empresas que as estão a produzir, e são muito poucas. Há uma mão cheia delas que não para de produzir e não para de ganhar. Quando nós olhamos para os números de empresas que estão no top 100 das empresas que mais produzem armas, 41 estão nos Estados Unidos, mas 29 estão na Europa. A Europa tem 30 das empresas que mais produzem armas no mundo. Que história é esta da União Europeia não ter e da Europa não ter capacidade de armamento e de defesa? Tem das maiores empresas do mundo, muito para lá da China, muito para lá da Rússia. Quando vamos ver as receitas destas empresas, a Europa é o segundo grupo que mais ganha com vendas de armas privadas do mundo. E quando vamos ver quem é que exporta, quem é que vende armas que tem a mais, que produz e que está a vender para fora, os maiores exportadores de armas do mundo são os Estados Unidos da América e, logo a seguir, a Europa. 32%. A Europa exporta armas. A Europa não depende de armas, não precisa de armas. A Europa tem armas a mais e está a exportá-la. E vamos ver para onde é que está a exportar. Quais são os países compradores das armas da Europa? O Catar, a Arábia Saudita, o Paquistão, o Egito, os Estados Unidos da América compram armas à Europa, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, a Turquia e, para o último, eu deixo o Estado mais assassino de todos, o Estado de Israel. O Estado de Israel tem 33% das suas armas adquiridas a um país da Europa, que é a Alemanha. A Alemanha exporta 1/3 das armas que Israel usa para o genocídio do povo palestiniano. Não nos digam que nós precisamos de produzir mais armas na Europa. Nós precisamos de exportar menos armas e precisamos de suspender a exportação destas armas para Israel. E quando vamos ver quais são as empresas que estão a produzir aqui dentro, é a Itália, é a Espanha, é a Holanda, é a Alemanha, é o Reino Unido, é a França. Vários países europeus estão a contribuir e são grandes exportadores de armas com empresas privadas. Aliás, a Europa vendeu armas à Rússia. Já depois da invasão da Crimeia, havia contratos que estavam em vigor antes de 2014 e esses contratos foram cumpridos. A Europa continuou a fornecer armas à Rússia no âmbito desses contratos depois da invasão da Crimeia. Não só exporta armas, como exportou armas para aquele que diz ser agora o inimigo de quem se quer defender, embora ninguém tenha muito bem certeza quem é o inimigo neste momento, tal é a confusão das instituições europeias. Eu queria só quase terminar por vos dizer quem são as maiores empresas e quem é que está a ganhar neste negócio das armas. A indústria do armamento europeia é marcada por algumas grandes empresas, 5 nomeadamente. A Airbus, que tem algumas participações estatais, do Estado francês, do Estado alemão e depois participações acionistas privados. Uma empresa italiana e várias empresas francesas. Quando olhamos para os gastos europeus em armamento, chegamos à conclusão que estas 5 empresas estão envolvidas em 3/4 dos projetos europeus de armamento. Há 5 empresas que estão a ganhar com todo o dinheiro que a União Europeia está a gastar com a defesa. Essas 5 empresas têm relações entre si. Essas 5 empresas estão entre si relacionadas por ligações societárias e por ligações de capital. Na verdade, são um grande lobby. São um grande grupo de empresas que está a ganhar com o rearmamento, que está a ganhar com as despesas militares, que tiveram a aumentar ao longo dos últimos anos. E mais do que isso, eu queria só dar-vos nota deste ponto. Sobre autonomia europeia. Tanto a Airbus, como a Indra, como a Leonardo, como a Thales, que são as maiores empresas de armamento europeias, centrais na suposta autonomia europeia da defesa, são detidas por fundos de investimento norte-americanos, tal como são as empresas de armamento norte-americanas. Os mesmos fundos de investimento norte-americanos, que são donos de várias empresas de armamento norte-americanas,
também têm participações nas empresas de armamento europeias. É tudo a mesma indústria, é tudo o mesmo lobby, é tudo o mesmo negócio e que ninguém se engane sobre isso. E, portanto, eu acho que nós temos que afastar o barulho e contrariar as narrativas únicas. E ter a coragem, como tivemos noutros momentos em que se entrou numa corrida para o armamento e numa corrida para a guerra, de dizer nós não precisamos de mais armas. E não precisamos de mais armas, em primeiro lugar, porque termos armas, porque a Europa tem como se defender, porque a Europa exporta armas, porque a Europa é uma potência militar neste momento e porque quem acha que produzir armamento como estratégia económica está a dizer que o seu projeto futuro é a guerra. O seu projeto futuro não é a paz. Quem produz armas como estratégia económica devia saber que elas vão ser usadas. Romântico é achar que se produz armas e que elas não vão parar mais cedo ou mais tarde nas mãos de quem as quer usar para matar e que não há nenhuma garantia que vão parar às mãos de democracias. Isso é que é romântico. E é por isso que é preciso ter uma posição firme neste momento. Mesmo que vá contra a corrente, mesmo que vá contra a maioria do lobby, da pressão, da indústria do armamento, que tem dominado todos os discursos e que deu à União Europeia uma narrativa conjunta, que tem muito que se lhe diga. É uma estratégia económica. Há empresas de comboios alemãs que agora estão a fabricar tanques, comboios, que é um dos investimentos que a Europa mais precisa para a sua transição energética. A Europa abdicou daquilo que devia investir na sua transição climática para abraçar uma estratégia de produção de armas que todos os dados dizem que não é justificada. Quem diz que nós temos que investir mais em armas, nunca diz porquê. Nunca diz o que é que falta. Nunca faz as contas ao arsenal que já existe. Nunca diz que a União Europeia já exporta armas. Nunca explica. Só diz que temos que gastar mais porque sim. Porque estamos sob ameaça, porque vai haver uma invasão, porque estamos dependentes, porque agora que os Estados Unidos renegaram a NATO, não temos capacidade de nos defendermos. É falso, é mentira, é propaganda, temos capacidade para nos defender. Isso quer dizer que não deve haver uma cooperação entre os Estados europeus e democráticos com fins de defesa? Não, é óbvio que deve haver. É precisamente porque não temos que produzir todas as mesmas armas que deve haver uma cooperação. Para que os equipamentos que já existem, para que o investimento que hoje existe e que é mais do que suficiente, possa ser coordenado, em vez de estar a ser exportado ou sobreposto nas suas necessidades. Um dos problemas da NATO não é a produção de armamento, não é a detenção de armamento. É o controle estratégico, é quem dá ordens, é quem organiza o arsenal e o exército. Porque ao longo de todos estes anos, quem deu ordens da NATO na Europa foi um general norte-americano. São os Estados Unidos que controlam os destinos da NATO, a política da NATO, para que a NATO foi usada numa política de agressão por parte dos Estados Unidos, como vimos no Afeganistão, como vimos na Iugoslávia e por aí adiante. E, portanto, mas é que a NATO não fazia só isso. Ela não é só uma arma de agressão nas mãos dos Estados Unidos, ao serviço dos Estados Unidos. Ela é, de facto, a subjugação total da Europa e dos Estados da Europa aos Estados Unidos. Porque são os Estados Unidos que dizem quando é que se deve investir, quanto, e são os Estados Unidos que determinam como é que se organiza esse investimento, porque é um general dos Estados Unidos que controla o armamento da NATO na União Europeia. Portanto, o que é preciso não é mais armas. As armas, elas existem. O que é preciso é coordenar o que já existe. Coordenar o investimento que foi feito. Coordenar as armas que já existem dentro dos Estados europeus, com Estados democráticos e com fins democráticos e de defesa. E também é preciso não substituir a promoção de uma diplomacia e de uma vontade de paz e a vontade de um desarmamento multilateral, como sempre a esquerda defendeu, multilateral, negociado entre todos os países, e não largar este princípio em nome de uma corrida para a guerra. Eu nunca mais me esqueço de ouvir o recém-eleito chanceler alemão, acho que foi o recém-eleito chanceler alemão, não quero mentir, na altura em que
Trump quis afastar a Ucrânia das negociações e sentou-se com Putin para dividir os recursos económicos e naturais da Ucrânia, porque é só disso que se trata, de quem é que fica com os minerais e com os minérios da Ucrânia para a sua produção económica. Não me esqueço de ouvir o chanceler alemão dizer: este não é o tempo da paz, não é a altura para a paz. O que é que quer dizer não é a altura para a paz? Quer dizer que querem guerra. Quer dizer que o único plano que têm é a guerra. E nós podemos perguntar que esforços foram feitos para a paz. Que esforços estão a ser feitos para a paz. A União Europeia desistiu. A União Europeia pôs o direito internacional e as Nações Unidas debaixo ou dentro do caixote do lixo no momento em que permitiu que Israel desrespeitasse todas as regras de direitos humanos, todas as regras da ONU, enquanto invadia um país e matava e assassinava o seu povo. Hospitais, médicos, funcionários da ONU, jornalistas. No momento em que a União Europeia e os Estados Unidos viram isto acontecer e não fizeram nada, mostraram que não é a paz, nem os direitos humanos, nem as Nações Unidas, nem o direito internacional que lhes importa. É outra coisa. É outra coisa. E nós temos que recentrar. Temos de dizer, as Nações Unidas é quem manda, as Nações Unidas têm os valores, a Carta dos Direitos Humanos, as relações entre países, e essas são as regras que nós defendemos. São as regras que foram estabelecidas e acordadas entre todos os países quando havia uma preocupação em construir a paz e não uma loucura para caminhar para a guerra. Escusado será dizer-vos que o Bloco de Esquerda recusa a reintrodução do serviço militar obrigatório. Tem sido tem havido uma tentativa de pantufas de tentar reintroduzir o serviço militar obrigatório. Houve uma grande luta contra o serviço militar obrigatório e acho que não devíamos também, nesse ponto, permitir esse retrocesso e, obviamente, mais do que nunca, a saída da NATO faz sentido, era o que dizia a Constituição, é o que diz a Constituição, é cumprir a Constituição, mas mais ainda no momento em que a NATO está ao serviço de um desvairado, que está a usar o seu poder para apertar os outros países, para pressionar os outros países, para dominar os outros países, para conseguir todos os ganhos económicos que for possível. E a nossa melhor forma de nos defendermos é de garantir que a democracia é protegida e é salvaguardada. E isso quer dizer que há muitos investimentos para fazer em saúde, em educação, no combate às alterações climáticas, na coesão social, que ainda não foram feitos. E que nós não podemos arriscar em nome de uma guerra que não existe, a guerra existe, mas de uma invasão que não existe, de uma propaganda sobre um arsenal militar que nós temos, que a União Europeia já tem, e que na verdade é um plano para favorecer a indústria militar europeia, que é detida por fundos norte-americanos. E, enfim, era isto que tinha para vos trazer e espero que com esta apresentação e com estes dados fique mais clara a posição de sensatez que o Bloco tem trazido para cima da mesa. Na verdade, quem diz que precisamos de mais armas nunca justifica porquê. Nunca. E é quem diz que não precisamos que tem de justificar. Pois aqui está a justificação. Não precisamos de mais armas, temos armas suficientes. Temos é que parar de exportar armas e investir na paz. Não queremos um futuro de guerra. E esse é o nosso compromisso com o país nessas eleições. Muito obrigada. Obrigada.